Olá pessoal, eu sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Esse é o do 198º Dr. Apple News. Um abraço para o Antônio, para o Renato, para o Gilberto, mandando sempre sugestões de pauta para mim e para todo mundo que está sempre acompanhando com muito carinho aqui o Dr. Apple News. Vamos lá para as notícias da semana. A gente comemora aí no dia 3 de julho de 2001, a Apple interrompendo a produção desse que é um dos mais icônicos computadores que já existiram, né? O Power Mac G4 Cube. Na propaganda tinha até que ter uma dica, na dica é um computador. Era um negócio tão avançado, né? Uma tecnologia, um design tão avançado que era absurdo de pensar um computador dessa forma. A gente apelidou ele de torradeira carinhosamente porque o CD ele pulava assim, né, ele saía para cima, né? Então a gente chamou ele de torradeira. Mas era um negócio, uma obra de arte, realmente um dos computadores mais icônicos que a Apple fez. Existe aí uma disputa aí entre os computadores mais bonitos que a Apple fez, né? Tem o Abajur, tem o Cube, tem o Trash Can, a lixeirinha, né? Aquele Power Mac também redondinho, pretinho, né? Enfim, o pessoal fica disputando qual que é o mais bonito. Eu não sei, eu acho que existe um empate técnico aí entre eles. Também temos no dia 2 de julho de 2010 o Steve Jobs falando a respeito do Antenna Gate. Lembra que na semana passada eu falei do iPhone 4, né? E que teve aquele problema que, dependendo da forma como você segurava o iPhone, você dava contato em duas antenas e o sinal caía e tal, o pessoal começou a reclamar. E aí, em 2010, ele subiu ao palco, começou a falar a respeito desse problema, que começou um zoom na internet e tal. 2010, tá? E ele simplesmente falou, meu, pega o teu iPhone de uma forma diferente, segura o iPhone de uma forma diferente que tá tudo certo. No final das contas, a Apple acabou, para quem reclamava, doando um bumperzinho, era uma capinha, na verdade era uma proteção só da lateral, né, para você não ter contato com aquilo ali, e depois teve processo judicial, a Apple acabou perdendo, inclusive há um tempo atrás eu dei o desdobramento, né, levou 15 anos para poder resolver isso. Mas o engraçado foi a forma como o Steve Jobs lidou com essa situação, né? Imagina hoje com o mimimi que é, com a internet do jeito que é, né? Essa história de cancelamento e tudo mais, imagina como que ele reagiria hoje em dia, né? Ia ser engraçado de ver o que ia acontecer hoje. Uma outra história também do Steve Jobs é com relação ao Mobile Me. O Mobile Me foi o primeiro serviço, na verdade não foi o primeiro, né? A gente teve o Apple Link, que era o primeiro passo para isso, depois a gente teve o Mobile Me, que foi encerrado em 2012, né? Olha só quanto tempo, né? Mais de 10 anos atrás já tinha encerrado o Mobile Me, que a Apple lançou em 2008 esse Mobile Me, era o serviço, o iCloud antigo, né? Então ele já tinha o push de e-mail, que é o e-mail o servidor empurra para o telefone. Hoje para a gente é normal isso, né? Mas não era dessa forma. Para você receber e-mail você tinha que abrir o aplicativo e pedir para receber e-mail, ele não recebia de forma ativa, a Apple introduziu isso, tinha o iCloud Drive, né, que não tinha esse nome, era o Data Storage, e já tinha incluído o Find My iPhone, a localização do aparelho, né, lá em 2008. Só que teve problemas, né, esse serviço começou a não funcionar direito, o Steve Jobs reuniu a galera toda no auditório e começou a perguntar para a turma, né, o que faz o Mobile Me? A galera levantando a mão, não, o Mobile Me faz isso, o Mobile Me faz aquilo e tal. Um cara levantou a mão e explicou, um serviço de sincronia e tal. E ele falou, por que raios isso não funciona? E começou a dar uma ensaboada geral na galera e enfim, né? Eu fico imaginando 10 anos depois como é que seria essa ensaboada, né? Mas enfim, aí o serviço foi encerrado em 2012 e rebatizado em iCloud e hoje é fundamental, né? Serviço de nuvem hoje em dia é fundamental para todo mundo, mas lembrando que isso começou lá em 2008, né? Brincadeira. Bom, agora para as notícias da semana, a gente tem o beta, né, do 18.6, para quem acha que a Apple já esqueceu do iOS vigente, né, que é o iOS 18, iPadOS, o macOS Sequoia e tal. Não, existe a equipe que ainda trabalha nesse sistema operacional, enquanto uma outra equipe já vai preparando a versão 26, né, que é a próxima versão que vai sair agora no final do ano.
Lembrando que eu tenho soltado alguns vídeos aqui a respeito desses sistemas novos, mas eles ainda estão em beta, eles vão ser liberados para o público só no final do ano, tá? Mas a gente ainda vai ter atualização para o iOS 18, que vai ser o 18.6 em breve. Bom, Apple Vision, muita gente falando, flopou, não deu certo, né? Não é isso, pessoal. O pessoal está enganado. Se tivesse flopado mesmo, a Apple não teria unificado os designs, né, do próprio sistema operacional. O que a gente vai ter esse ano, por exemplo, em termos de atualização do sistema operacional, é uma aproximação de todos os sistemas operacionais com o sistema operacional que é do Apple Vision, né? Então o layout, aquele arredondado, o Liquid Glass, aquela historinha toda, é o sistema operacional do Apple Vision. Então a Apple não desistiu, longe de desistir desse mercado, e ela está trabalhando para trazer um Apple Vision mais barato, mais leve, pelo que a gente está vendo aqui, cerca de 40% mais leve. Vai trocar material, obviamente, não vai ser todo de vidro, de alumínio, não sei o que, eles vão trabalhar com plástico, vão trabalhar com outros materiais, que é a única forma de sair o negócio mais leve. O processador, talvez vão trabalhar com o processador do iPhone, ao invés do processador do Mac, ao invés de ser a linha M, vai ser a linha A. Né? Então, longe da Apple ter errado e ter flopado esse serviço, esse produto, né? E a Apple com certeza está trabalhando para trazer esse mercado para a massa, e isso vai ser uma tendência, você pode ter certeza que vai ser uma tendência. Não sei se vai ser em formato de óculos, o que a tecnologia futura vai trazer, mas pode ter certeza que a gente vai integrar esse mundo da informática como um usável, né, como um vestível, um equipamento que a gente usa no corpo, né? Pode ter certeza disso. Inclusive o chamado Di Liu, né, que era um engenheiro de design sênior lá da Apple, ele saiu da Apple, foi para o Snap, e levou algumas coisinhas lá da Apple, né? Levou alguns segredinhos, a Apple descobriu, está processando o cara, está caçando o cara, porque o cara está fazendo aí pirataria industrial, né? Levando os segredos, inclusive de coisas que não entraram no Apple Vision ainda. Ele saiu e levou lá para o Snap, para fazer o mesmo cargo, inclusive, né? Saiu do emprego com o mesmo cargo, foi para Snapchat, Snap, né? Na verdade, o nome da empresa, para fazer o mesmo produto, né? Então a Apple pega bem mal com relação a isso, e ela vai até as últimas consequências por conta desse cara aí, né? A gente já tem um histórico muito grande da Apple sendo prejudicada com relação a isso, né? Desde do próprio Windows, né? Então eles têm isso muito forte no sangue, né? Quando acontece isso, o pessoal vai com a faca no meio dos dentes para cima da pessoa. Esse é um rumor que eu achei interessante. Talvez a gente tenha um MacBook mais barato ainda. Será que a gente vai ter o MacBook de novo, né? A gente tem o MacBook Pro, tem o MacBook Air. Talvez a gente tenha o MacBook novamente, que era uma ideia da Apple de fazer um laptop ainda mais barato. E essa ideia é mais barato do que $999, né? Que é o MacBook Air, que pelo que ele oferece já é um preço absurdo de barato, né? Mas parece que existe um rumor aí que a Apple vai fazer um MacBook com o processador do iPhone. Olha só, o processador do iPhone é tão potente que talvez consiga rodar aí num computador numa boa. E aí isso consegue reduzir preço. Seria muito legal, consegue pegar uma camada maior ainda de usuários do Mac. O Mac também está longe de acabar, né? Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. Bom, aí a gente tem ali o iPhone 17 em vias de ser anunciado, né? A gente já está em julho, o iPhone provavelmente começa a ser vendido no final do ano, então a Apple deve, em breve, aí, nas próximas semanas, deve anunciar o iPhone 17, deve ter um evento para contar isso, e se tiver o evento, pode contar comigo que a gente vai ter a live aqui para a gente bater aquele papo como a gente costuma fazer sempre. Não esperem grandes mudanças no iPhone 17, tá, pessoal? Eu já venho falando isso já há alguns anos. A Apple não vai mudar as coisas de ponta cabeça, tá? Talvez a gente tenha uma mudança grande com o iPhone dobrável, mas eu vou falar sobre isso já já. Bom,
O que se espera para o iPhone 17? A mesma coisa que foi nos anos anteriores, tá? Então, provavelmente uma bateria melhor, uma tela um pouco melhor, uma câmera melhor, talvez venha o ProMotion para todos os iPhones. O que é o ProMotion? É a taxa de refresh do display. Vamos traduzir isso para a linguagem normal. O display, ele emite a luz numa certa frequência, né? Então, 60 Hz, 120 Hz, né? 120 Hz é o que eles chamam de ProMotion. Então, quanto mais rápido o display ele emite a luz, menos truncado você vê as coisas se movimentando na tela, é mais fluido, né? Então é como se estivesse indo mais rápido. É que nem aqueles filmes antigos, sabe? Aqueles filmes antigos que você via a pessoa se mexendo assim, tipo stop motion, né? Então agora talvez a gente tenha o ProMotion para toda a linha de iPhones, não só para os Pros, né? Uma câmera né, de resfriamento também do iPhone para toda a linha, a parte da câmera da frente, da câmera de trás melhorando, né, principalmente na questão do vídeo e de filmagens aproximadas, né, com a câmera de telefoto principalmente. Então aquelas coisas que a gente já está acostumado a ver, nada muito novo, né? Talvez o Dynamic Island na parte da frente também menorzinho, que é aquele notezinho, né? Aquele espacinho onde fica a câmera na parte da frente da tela. Então assim, aquelas mudanças padrão, tá? Não espere nada muito diferente com relação ao iPhone 17. A Siri, né, mais um rumor aí, parece, de acordo com alguns reports aí, a Apple está pensando, está cogitando utilizar o Anthropic ou o OpenAI como fundamentos ali da Siri, né, então usando uma inteligência artificial externa para poder trabalhar com a Siri. Acho perigoso isso se houver algum tipo de vazamento de informação, né, se isso rodar dentro do dispositivo, beleza. A Apple está penando para poder fazer funcionar exatamente do jeito que ela quer a Siri, mas as coisas estão caminhando, acredito que em breve a gente vai ter uma boa novidade. Ela já melhorou bastante no Mac, principalmente no Mac, mas tem muito chão para chegar onde ela anunciou, né? Ela fez aí um evento falando bastante dela e não entregou nada disso. Então tem que tomar cuidado, não é algo que é novidade, já aconteceu isso com a Apple outras vezes, mas tem que tomar cuidado e tem que agora correr atrás do prejuízo, né? Bom, aqui, como está acontecendo na Europa, essa coisa está né, essa doença, vamos dizer assim, né, está espalhando pelo mundo todo, né? Então lá nos Estados Unidos também já tem processos judiciais ali da Apple, contra a Apple, né? Então lá um juiz de New Jersey está processando a Apple. A gente já vem falando sobre isso, né? Com relação a monopólio, né? Dizendo que ela está se aproveitando da posição do mercado dela para poder ganhar mais dinheiro. Pô, é um mercado que ela criou, né? Nada mais justo. Mas enfim, a brigaiada deles lá, a Apple entrou com algumas defesas, e essas defesas não surtiram resultado. No meio da batalha ali, vamos ver o que vai acontecer até o final. Mas isso é uma prática que está se espalhando no mundo todo, né? A gente tem visto ali o departamento jurídico da Apple talvez ficando maior do que o departamento de pesquisa, o departamento de design, né? É triste, né? Sad but true. Agora a gente tem também o iPad dobrável. Lembra que eu falei semana passada? Parece que já tirou o pé, já botou o pause. Os rumores, né, vão vindo assim, né, cada hora de um jeito. Então parece que a questão financeira, né, a questão de custo do iPad dobrável ainda é muito cara. Então a Apple está deixando um pouco de lado, está botando em pause isso aqui para poder focar em outras coisas. Mas fiquem tranquilos que parece que o iPhone vai sair mesmo, tá? O iPhone dobrável vai sair aí no ano que vem, 2026. Uma tela aí de 7,8 polegadas e o preço espere que vai ser $2.000, tá? Então aqui no Brasil você bota um zero a mais aí, vai ser uns 20 pau aqui o iPhone dobrável. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, mas vai ser um produto aí diferente do que a Apple estava fazendo até agora, né? Tudo bem que a concorrência já tem, mas a Apple não fez até agora por alguma razão, né? Por alguma questão aí de qualidade que não chega aí no padrão que a Apple quer.
Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ela está chegando um pouco tarde, ela vai ter que trazer aí alguma novidade bem grande, né? Um diferencial bem grande, porque apesar dela se reservar o direito de lançar mais tarde para poder lançar um negócio bom, o que eu acho bacana, né? Isso já aconteceu com outras tecnologias, mas ela está chegando bem tarde nisso. Vamos ver, só o futuro vai dizer o que vai acontecer, a gente tem que aguardar, ok? Então a gente encerra, essa foi a última, a gente encerra dessa semana. Um abraço para todo mundo, agradeço a audiência de todos vocês, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. E acesse o site drapple.com.br, conheça os cursos completos para vocês se matricularem lá e aprender de pouquinho em pouquinho a usar melhor o teu equipamento da Apple, e também os meus contatos para um suporte, uma consulta, uma aula VIP, um tira dúvidas, tudo remotamente aí no conforto da tua casa. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.